Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falei sobre a Cash, acabei me alongando bastante sobre curva de juros e o que eu espero para a companhia em termos de fluxo, oferta e demanda, alvo, preço-alvo, né? E hoje eu vou falar sobre a Enju, logo em seguida, né? Tô gravando esse vídeo aqui sobre a Enju. Então vamos lá, vou utilizar um artigo aqui do Trademap, vou explorar um pouquinho curva de juros e aí a gente manda bala e tenta identificar para onde vai parar a Enju, tá certo? Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos passar aqui para o disclaimer. Tá? E do disclaimer eu vou trazer o artigo. Então tá aqui o artigo, né? Melius e Enjoei têm o mesmo problema, que é monetizar sua base gigantesca de registros ou clientes, se assim você preferir dizer. Tá? Margem pequena, empresas de recém-capitalização, bastante e muito intensivo ainda estão os custos ou os investimentos em marketing, em captação, em crescimento, aquela coisa toda. Tá? São empresas que ainda não conseguem andar com as próprias pernas, pelo menos não pelo valuation que venderam nos IPOs, tá? Ou pelo menos nas ambições que venderam nos IPOs. Então, nem preciso dizer, chovendo molhado, crédito para o Trademap, crédito para Ana Júlia Mesadre, tá certo? Sobre esse artigo. O que eu acho sobre as duas companhias? Pessoal, Melius sai um pouquinho na frente ou é mais resiliente, porque está conseguindo a passos mais rápidos se transformar mais em uma fintech do que simplesmente uma empresa de cashback ou um marketplace. E aí ela não tem só as receitas de venda, de transação, de publicidade, mas também de emissão de cartão e, principalmente, né, crédito, emissão, carteira de crédito. As empresas que conseguem monetizar esse tipo de business, né, fazendo com que a experiência do cliente seja do início ao fim dentro do arcabouço da própria empresa, tá? Desde a compra até a geração de crédito, o uso do cartão sendo toda a companhia. Então, Cash 3 para mim, tá? É mais resiliente, pode sobreviver com mais facilidade ao momento em que a política monetária global está mais preocupada com inflação do que com crescimento econômico. Então, essas empresas naturalmente já iriam sofrer, tá? Agora, elas são um pouquinho mais sensíveis porque eu comentei no vídeo da Cash, né? Então, vou deixar no card aqui para vocês. São empresas que têm baixíssima barreira de entrada, baixíssimo custo de mudança. Tá? Eu posso comprar na Melius, ou na Shellius, ou na Zelius. É sempre prequela, é muito parecida as coisas ali. Tá? A mesma coisa vale com o e-commerce, tá bom, pessoal? A experiência no Mercado Livre, na Amazon, na Magalu, no Shopee, na Alibaba. Assim, pode-se ter uma diferença ali a colar, mas rapidamente a concorrência consegue ou imitar ou chegar muito próximo disso, transformando então o custo de mudança quase em nulo e barreira de entrada, talvez as que são maiores, têm mais escala, conseguem ir bem. Só que essas empresas digitais, pessoal, a escala é praticamente de um quarto, você consegue ter uma escala parecida aí, se tiver bons programadores e etc., e um bom marketing, consegue ter a escala parecida. Então, assim, é um mercado difícil, é um mercado que tende a ser povoado rapidamente, tá? Por isso que nenhuma nem outra eu sou fã. Mas comentando sobre curva de juros, pessoal, um insight que eu coloquei no vídeo da Cash, vou compartilhar com vocês de novo aqui, ó, do seguinte: PEC dos precatórios abriu nossos juros a patamares, juros longos, né, 2028. PEC dos precatórios aqui abriu a patamares de 12,30, 12,50 para 2028. Ou seja, a Faria Lima puxando ali o BC para ficar com a Selic a 12,50 até 2028. Então vejam só, né, como que a gente vai conseguir investir, né? 12,50 até 2028 você já dobra o seu capital só investindo em renda fixa sem risco, tá? Pois bem, a PEC Kamikaze, que está sendo votada agora, né, que voltou em pauta, ela assustou o mercado o suficiente para trazer os juros de novo a patamares da PEC dos precatórios. E aqui nós tivemos Rússia e Ucrânia também sofrendo, né, fazendo com que a gente abrisse essa curva de juros por medo, simplesmente, geopolítico. E agora, recentemente, PEC dos combustíveis e acabou ontem, né, sendo abortada a PEC dos combustíveis e voltou a PEC do Kamikaze. Tá? Então, assim, a notícia não é boa para a curva de juros para o nosso mercado de renda fixa. Tá? Ou melhor, para você rentista, a notícia é ótima. Tá? Basicamente isso. Para você de renda variável, nem um pouco. Tá? Então, eu acredito sim. Né? Eu tenho um cenário base, venho falando com vocês aqui nos vídeos macro, né? Principalmente para quem é membro do canal, recebeu esse vídeo no domingão. Eu falava, pessoal, o cenário que eu tenho para a semana é esse aqui. Tá? E aí Bovespa vai para 96 e as small caps devem perder fundo. Não só o fundo de março, mas também o fundo atual.
Porque os juros devem abrir um pouquinho além da PEC dos combustíveis, tá? Porque a PEC Kamikaze, que o Paulo Guedes chamou de Kamikaze lá em fevereiro, março, pois bem, ela voltou em pauta e deve ter o apoio agora do Planalto, tá? E ela é pior do que a PEC dos combustíveis. A PEC dos combustíveis, ela era mais à lá Paulo Guedes do que centrão. Essa PEC Kamikaze é 100% centrão, tá? Então a gente deve ter ali uma abertura boa do fiscal, tá? Para conseguir gerar todo esse crédito, tá? Não estou entrando no mérito aqui se é melhor ou pior do que a PEC dos combustíveis, tá bom, pessoal? Mas o fato é que a curva de juros vai sentir, o risco Brasil vai aumentar, tá? A gente deve ter a curva longa abrindo para além dos 13, tá? Fechou ontem a 12,80, tá? Eu acredito que vá beijar os 13, certo? Então é importante a gente ter essa sensibilidade, pessoal. Por quê? Small caps, empresas de consumo doméstico aqui devem sentir, tá? Devem sentir como? Perdendo a mínima, tá? A mínima do mês de junho. No caso da Enjoei, pessoal, é a zero, né? Mas assim, antes do zero, tá? Alguma empresa pode comprá-la. Eu só acho curioso, né? Ninguém ter salientado a vontade de comprar a Enjoei, porque ela tá muito barata, né? Muito barata mesmo. Certo? A IPO foi ali na casa dos 9, dos 10 e hoje ela tá valendo R$1,08. E eu tenho alvo, falando do alvo já, pessoal, tenho alvo em 92 centavos, tá? A primeira parada mínima, tá? Mínima. Porque assim, a tendência por todo o meu mau humor em relação a ela, tá? É que ela vá para além dos 92, tá? Ela chega ali nos 50 e tal, mas pro curtíssimo prazo, para esse estresse fiscal atual, e eu acho que esse deve ser o último estresse fiscal, pessoal, então se você aguentou as pontas até agora, paga para ver, tá? Essa PEC do Kamikaze, porque depois o único estresse que a gente deva ter são as eleições, ou é a eleição, tá? E esse estresse é focado ali em Banco do Brasil, Petro, tá? Em empresas estatais. Não é o caso da Cash, não é o caso da Cash Melius não dá, né? Não é o caso da Melius, não é o caso da Enjoei, tá? Então, assim, para small caps, eu acho que o pior tá próximo, tá? A grande tendência que eu vejo é que as empresas vão sofrer nessa PEC dos combustíveis, né? Da Kamikaze, etc. Vão perder mínima, tá? Só que ela não necessariamente depois vai recuperar, como foi em março. Tá? Março tá aqui, né? A Enjoei recuperou pouco, né? Essa fase aqui, ó. Não acho que a gente vai conseguir recuperar tanto quanto março. A gente deve recuperar mais ou menos a meiuca de março, o que foi ali em maio, deve ser igual a segunda quinzena de maio ali aproximadamente, tá? E devemos lateralizar. Tá? Por quê? Porque os juros devem ficar estável, alto, por um bom tempo. Pelo menos por mais um ano, pessoal. Então, estamos em junho, pula para junho de 2023, juros ainda 2 dígitos, tá? E aí fica difícil a gente imaginar uma reversão de tendência para empresas de crescimento, small caps, micro caps, etc. Tá? Então acho que a gente tem mais uma mínima, a gente está aqui, ó, descendo para mais uma mínima, a Enjoei já está fazendo nova mínima, e depois não devemos reverter a tendência de baixa e sim entrarmos numa lateralização. E aí vai depender de como vai estar a política monetária, a preocupação dos BCs, não só aqui no Brasil, mas no mundo, para dar uma animada. Tá? Alvo para cima, errei, pessoal. 2,20 é o alvo. Depois acho difícil, mas 2,96, 3,20. Tá? Tem esse 2,73 aqui também, o 3,15, mas principalmente 2,96 e 3,20. E ela inverte tendência, ou seja, ela volta para alta, né? Começa a ter fluxo comprador, tá? A partir do momento, e se ela conseguir em algum momento fechar acima do 3,20. Fechou acima do 3,20, testa os 2,96 de cima para baixo e aí a gente pode mirar os R$9. Tá? Aí sim, aqui está o melhor trade, tá? Então tem que ter paciência, esperar perder um pouquinho de lucro, né? Que é a subida aí dos R$1 até os 3,20 você vai sentir dor de perder esse lucro, mas graficamente eu vejo que assim, no mínimo ela tem que fechar acima dos 3,20, tá? Para ela começar a ter cara de que sim, o mercado está olhando para cima e não para baixo. Tá? Até os 3,20 é só um pullback, uma retração compra para vender mais. Tá? Para vender mais. Beleza, pessoal? Então coloquei para vocês. O único guardião que eu tenho atual é os 92 centavos, que eu fiz o quê, pessoal? Eu posso até pegar o fluxo pós dezembro aqui também. Tá? Beleza, ó.
68 centavos a 92 centavos. Então são dois fluxos recentes de 2022. Tá? Eu peguei esse fluxo. Ops, deixa eu trocar de cor. Peguei esse fluxo de queda. Tá? Peguei esse fluxo de queda. Tá? E eu estou projetando a partir dessa máxima. Porque não acho que ela nesse trimestre vai passar dos 2,20. Tá? Então é uma boa máxima para se projetar. E aí eu fiz isso daqui, ó. Projetei. Tá? Sabendo que os juros vai abrir, eu acho que ela vai atingir pelo menos um dos alvos, 92 centavos até 68 centavos. Depois disso, acredito que ela vai lateralizar. Tá? Tipo, oi. E aí, quando nós tivermos notícias interessantes aí, pós-eleições, principalmente, ela pode ir aos 2,20. Tá? Então, é isso que eu espero para Enjoei. Pessoal, perdão aí pelo mau humor, mas a gente tem que ser cético também e entender que no curtíssimo prazo não é small caps ainda, pessoal. Poderia ser. Tá? Eu fui liquidado, né? Virou pó minha opção da Magalu. Eu achei que seria a partir do segunda quinzena de maio até o fim da primeira quinzena de junho, um mundo muito bom para as small caps, igual foi março. Era uma estalangada ali, tá? Mas não foi. E ainda veio mais uma PEC, tá? Veio mais uma PEC e na minha opinião, acabou com todas as esperanças que eu tinha, tá? Então minha call virou pó da Magalu e eu, humildemente saí do mercado para esse tipo de trade. Curtíssimo prazo, respiro em small caps. Por quê? Valuation, porque os dados econômicos estão bons, o CAGED veio forte ontem, todo esse papo que sim, pressiona a inflação, mas também o lucro e a parte do preço-lucro, né? O lucro se mantém. Se só o preço cai e o lucro se mantém, a empresa fica cada vez mais barata. Mas o que o mercado precifica com os juros lá na casa do chapéu é o fiscal antes do preço-lucro, antes do valuation. E aí, se o lucro começar a cair, pessoal, bastante, o preço caindo, mais ou menos que o valuation se mantém. Preço e lucro caindo, o valuation se mantém. Tá? Então errei e trago esses erros para vocês aqui. Não é o momento, na minha opinião. O mercado volta quando respira para commodities, volta quando respira para bancão bem pouco, volta quando respira para utilidade pública, também bem pouco agora por causa do ICMS. Tá? Então, literalmente, pessoal, essa semana aqui eu até tá com o gráfico aqui, é IMAT, é commodities. Só isso conseguiu respirar. É a Vale, tá? Conseguiu respirar. Certo? Então, assim, quando você tenta ser um pouquinho mais sofisticado na Bolsa Brasileira, você acaba apanhando na compra. Na venda, show de bola. As small caps estão sendo vendidas aí. Eu acho que ainda na compra, pessoal, mega conservador aqui no Brasil para trade, tá? Não estou nem falando de investimento. Então é VEG, é Vale, né? É Energias do Brasil, é Taesa, sei lá. São empresas, assim, muito consolidadas já que a gente consegue ter uma beliscada ali a colar, tá? B3. Agora, small caps ainda não tá num bom momento. Para você, investidor, tá? Para você, investidor, eu acho que o começo dos estudos é agora, tá? Se você que não pôs dinheiro ainda na Melis ou na Enjoei, etc., nesses IPOs, pessoal, é importante você ver o release do segundo TRI em diante desse ano aqui. Porque já vai ter um semestre inteiro de CDI alto para chuchu, um crescimento. Nós já estamos numa estagflação aqui no Brasil, crescimento baixo, inflação alta. Então, é o pior cenário para as empresas. Se a sua small cap está respirando nesse cenário, então, continue investindo. Porque quando as coisas melhorarem, tá? O que é respirar, pessoal? Mantendo margem, ou se cair um pouquinho a margem, aumentou a receita. Então, você esmiuçar a DRE ali, para ver o fluxo de caixa, né? Para ver se a empresa não está também gastando horrores para manter os resultados bonitinhos no curtíssimo prazo. Então, ver o fluxo de caixa de financiamento, etc., endividamento, tá? Mas se respirou nesse segundo TRI, agosto agora, então resultados, e também lá em outubro, terceiro TRI, poxa, pode continuar investindo, porque esse é o pior cenário que o Brasil vive hoje. É estagflação já. No nominal pode ser até crescimento interessante, mas com certeza a inflação a 11,75, pessoal, não é esses 2% que a gente pode crescer esse ano que vai dizer pra gente que estamos saudáveis. Não é um país que paga IPCA mais 8 que está saudável. Tá? Então, se as empresas estão conseguindo crescer nesse ambiente, a sua small cap principalmente, opa, prova de fogo, tá? Porque não tá fácil, não é saudável esse ambiente. Certo? Um papo aqui fora do contexto. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.